Olá, meus amigos e amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Fabiano e venho hoje apresentar o processo de instalação do Alma Linux, uma distribuição Linux muito utilizada aí na área de servidores. O Alma Linux que surgiu como um substituto, vamos dizer assim, do CentOS, que é um sistema de servidor muito utilizado por empresas ao redor do mundo e é um sistema robusto, rápido e que conta com a ajuda dos especialistas, né, em tecnologia para o desenvolvimento de soluções enterprise para uso em ambiente corporativo. O Alma Linux ele se apresenta como uma excelente alternativa ao CentOS Linux. E hoje nós vamos estar aqui apresentando o processo de instalação do Alma Linux. Instalando o Alma Linux. Bom, as origens do sistema. O site do projeto Alma Linux você pode encontrar através do link https://almalinux.org. O Alma Linux é um projeto open source e uma distribuição Linux Enterprise baseada binariamente no Red Hat, sendo uma alternativa a este. Ou seja, caso a sua empresa necessite de uma solução Enterprise que seja robusta, rápida, versátil e binariamente compatível com o Red Hat, que é um sistema operacional desenvolvido pela empresa de mesmo nome, você pode utilizar o Alma Linux, que é uma alternativa gratuita e que é praticamente um clone do Red Hat. A diferença é que com o Red Hat você está contratando serviços da empresa Red Hat para dar suporte a determinados projetos e serviços que você utiliza na sua empresa. O sistema foi criado como uma alternativa confiável e estável para ambientes empresariais, sendo financiado pela Cloud Linux, que é uma empresa desenvolvedora de sistemas para servidores. E após alguns descontentamentos de usuários com os rumos do CentOS, em 2020 o projeto Alma Linux teve início, ou seja, o Alma Linux surgiu basicamente por causa desse descontentamento dos usuários com o CentOS, que mudou a sua política de desenvolvimento. Hoje o CentOS ele deixou de, vamos dizer assim, atender os requisitos exigidos pela comunidade. E onde eu posso obter o sistema? Bom, as mídias de instalação do Alma Linux podem ser obtidas através do link almalinux.org/getalmalinux/ tralha, o jogo da velha, ISO Images. O sistema pode ser baixado e instalado por meio de um DVD de instalação, mas também possui imagens live. Além da mídia de DVD, o sistema está disponível também em imagens live, que podem ser testadas antes da instalação, ou seja, se você quer ter um vislumbre de como é o Alma Linux e de como ele se comporta, você pode baixar a imagem live e fazer essa verificação antes mesmo da instalação. Ou ainda através do WSL, que é uma ferramenta da Microsoft para integração de Linux no Windows. Quais os ambientes de uso para o Alma Linux? Bom, como já foi dito, o Alma Linux ele pode ser utilizado em servidores, mas ele também pode ser utilizado em desktops ou mesmo em laptops para uso pessoal. Nos ambientes de servidores, ele conta com diversos serviços, como serviços para web ou servidores web, servidores FTP, servidores de DNS para fazer cache, servidores DHCP para protocolos de uso e atribuição de endereços IPs de forma automática. Pode também ser utilizado como um servidor de arquivos, e aí você pode utilizá-lo
em um ambiente misto com máquinas Windows, compartilhando arquivos através do Samba, ou mesmo um servidor NFS. Em desktops, você pode também fazer uso do Alma Linux, tanto no ambiente corporativo, como também no ambiente caseiro, no ambiente em home office, e também em seus computadores pessoais, como notebooks, laptops. O Alma Linux ele apresenta, como já foi dito, servidores diversos. Dentre eles, nós podemos destacar aí um que tem um ótimo desempenho, que é o Apache, que é um servidor web, e que é muito versátil. O Alma Linux é muito utilizado para servidores web, através de web servers como o Apache. O sistema garante o serviço de hospedagem de sites de forma prática e segura, contando com recursos para aplicações web de forma geral. O Apache é de longe o mais popular dentre os web servers para Linux e outros sistemas, ou seja, é um serviço muito conhecido da comunidade, né? Da comunidade técnica e também de usuários que fazem uso desse servidor web para disponibilizar suas web páginas. Caso você queira também testar uma alternativa, um servidor diferenciado, você pode também fazer uso do Nginx, que é um servidor web também semelhante ao Apache, mas diferente em alguns aspectos. Assim como o Apache, o Nginx também pode ser instalado e configurado no Alma Linux. O Nginx é conhecido por sua rapidez e praticidade de configuração, com suporte a várias tecnologias. O web server é muito utilizado hoje em dia e pode ser instalado para rodar perfeitamente o Alma Linux. Também pode ser utilizado em servidores web. O Alma Linux ele apresenta um ótimo desempenho nessa área. Em se tratando de servidores web, um dos serviços mais utilizados em redes locais para transferência de arquivo, o File Transfer Protocol, ou FTP, pode ser configurado rapidamente no Alma Linux, garantindo a troca rápida de arquivos em sua rede local ou mesmo em ambientes corporativos. O FTP no Alma Linux pode ser configurado com ou sem autenticação, dependendo da necessidade. E isso vai depender de quem está configurando o serviço ou da necessidade da empresa. Bom, o Alma Linux também pode ser utilizado para servir como um servidor de DNS. E um desses serviços que disponibiliza o DNS para a rede, o DNS que é a ferramenta capaz de fazer a tradução de endereços IPs em nomes de domínios ou de nomes de domínios em endereços IPs, e é indispensável em qualquer rede de computadores. E no Alma Linux nós temos o Bind9, que é um servidor de DNS e que é o mais popular servidor de DNS no mundo open source. O serviço pode rodar de maneira fluida no Alma Linux sem muitos problemas. Sua instalação e configuração no sistema pode ser feita facilmente, e o Bind9 pode servir como o principal servidor de consultas de nomes para sua empresa local ou para o seu ambiente corporativo com o Alma Linux configurado como seu servidor de DNS. Então, como servidor de DNS, o Alma Linux também apresenta um excelente desempenho. E como já foi dito também, ele pode apresentar-se como uma ótima alternativa para o serviço de atribuição de endereços IPs dinâmicos através do servidor DHCP. Em redes de grande porte, a configuração automática de endereços IPs é de extrema importância, e manter um serviço DHCP bem configurado e seguro é imprescindível. O Alma Linux é capaz de manter o serviço de distribuição automática de endereços IPs de maneira ágil em sua rede. O sistema pode ser configurado para ser o servidor de DHCP da rede. Claro que isso vai exigir uma certa expertise do administrador da rede.
mas é um serviço de extrema importância. Imagine você, por exemplo, uma rede com 500 ou 1000 computadores, você ter que configurar o endereçamento IP manual um por um. Isso se tornaria uma tarefa árdua e extremamente difícil. Com o servidor DHCP configurado no Alma Linux, essa tarefa se torna automática, rápido e de fácil manutenção. Além do mais, caso você esteja configurando um ambiente de rede onde você precise da troca de arquivos com máquinas que estejam rodando o Microsoft Windows, o servidor de arquivos Samba 4 no Alma Linux pode garantir essa troca de informação de forma rápida, segura, com autenticação, ou mesmo através do serviço do Active Directory, que é o serviço de domínio para redes Microsoft. O servidor de arquivos Samba 4 é muito robusto e é uma excelente alternativa gratuita ao serviço do Active Directory que roda sobre o Windows Server, que é a versão de servidores para o Windows. Em redes mistas, onde há a presença de computadores rodando o Windows, a troca de informações com máquinas Linux é possível graças aos servidores de arquivos. O Samba é um software que permite a integração entre máquinas Linux e máquinas Windows na mesma rede. Também é possível criar um servidor de Active Directory com Samba. Então, é uma ótima alternativa a esse tipo de serviço. Usando em desktops. O Alma Linux em desktops é um sistema binariamente semelhante ao Red Hat Enterprise Linux, o que implica dizer que o sistema é usado em ambiente enterprise, corporativo, mas nada impede que o sistema seja instalado também no ambiente de desktops, com gerenciadores de desktops como o GNOME, o Mate, o XFCE e KDE Plasma, que são gerenciadores de desktops para Linux. O sistema pode muito bem ser utilizado nesses ambientes, ou seja, nos ambientes de desktops. Também pode ser utilizado em ambientes, em máquinas, notebooks. Basicamente, o sistema Alma Linux pode ser utilizado nos mais diversos dispositivos, mas é muito comum ter o sistema em servidores e desktops. Isso não impede, no entanto, que com alguns cliques rápidos de configuração, o sistema seja utilizado também em notebooks. Com os repositórios de softwares adicionais e multimídia, o sistema pode rodar bem em notebooks. Iniciando o sistema. Após o download do Alma Linux, devemos iniciar o sistema, seja por meio do Live Pendrive ou Live DVD ou Live DVD. Na primeira tela de boot, podemos, como você pode ver, escolher iniciar o sistema ou testar a mídia de instalação. Após escolher iniciar, inicia-se então o processo de boot. O processo de boot começará a iniciar todos os serviços. A mídia de instalação escolhida foi a imagem live com ambiente de trabalho MAT. É possível ver durante o boot o sistema carregar todos os serviços necessários para iniciar o sistema em modo live. Então aí você observa que à medida que o sistema vai iniciando, ele vai carregando os módulos, carregando os serviços e tudo que é necessário para que o Alma Linux entre em pleno funcionamento. Vemos então o ambiente de trabalho ou a interface gráfica do Alma Linux, que nesse caso, como foi dito, é o MAT. Depois de carregar todos os serviços, o sistema está pronto para uso no modo live. É possível verificar o sistema e testar, mas caso opte por não instalar nenhuma configuração feita nesse ambiente live, será mantida após desligar o sistema. A instalação pode ser feita por meio do ícone de instalação na área de trabalho do MAT. Iniciando a instalação, você, nessa fase, começa escolhendo o idioma. A primeira tela, após clicar no ícone Install to Hard Drive, é a escolha do idioma.
pois a partir desse ponto o sistema trará todas as mensagens do idioma escolhido. Caso o idioma seja português, o instalador se oferece para mostrar o português de Portugal e também o português do Brasil. Escolha o idioma e clique em continuar no botão abaixo. Configuração de discos e usuários e senhas. Nessa tela, após a escolha do idioma, nesse ponto da instalação, chegou a hora de escolher o destino do sistema, ou seja, o disco que irá receber a instalação. Clicando em destino da instalação, conforme vemos na imagem, podemos configurar o esquema de particionamento como veremos adiante. Instalar o Linux requer um esquema de particionamento do disco rígido, para que o sistema seja capaz de se alocar nesse disco. Escolheremos, para fins de conveniência, o particionamento automático, pois estamos instalando apenas o Alma Linux. Caso você tenha um outro sistema já instalado no seu disco rígido, é importante que você tenha em mente que há um risco de perca de dados. Então é necessário que você tenha o devido cuidado nesse processo de instalação. Se você não tiver nenhum outro sistema instalado, é muito mais prático escolher o método de particionamento automático, e o instalador do Alma Linux ele vai fazer todo esse processo de particionamento. Claro que também é possível fazer isso de forma manual, criando as partições para a alocação do sistema. Configuração de discos e usuários e senhas. Após escolher o destino da instalação e o particionamento automático, devemos retornar nessa etapa do processo para configurar a senha do usuário administrador do sistema, que nesse caso é o usuário root. O usuário root é o administrador do sistema, o usuário com todos os poderes, aquele que é capaz de executar tarefas administrativas no sistema. Tendo definido o particionamento automático, chegou a hora de clicar no botão Pronto, que se localiza no canto superior esquerda da tela, para que de fato seja efetivado o particionamento. Em geral, ele exige que faça o clique 2 vezes para que se tenha certeza de que é isso que você quer. É possível também criptografar os dados no disco. É uma camada extra de segurança para o sistema. Caso o seu sistema seja vítima de ataques, ele vai ter suas partições criptografadas, evitando assim que alguém mal intencionado possa descobrir ou obter acesso a esses dados de maneira fácil. O particionamento personalizado pode ser feito para adequar a instalação, caso existam outros sistemas no disco ou outros fatores. Em cada etapa finalizada, o instalador passa a não mais destacar o item a ser observado com um sinal de exclamação, como se pode notar na imagem. Então, cada vez que você avança num processo ou numa etapa, o sistema vai desmarcando as notificações que têm o sinal de exclamação, chamando a atenção para o usuário de que aquela etapa foi concluída. As que ainda não foram concluídas são notificadas com esse sinal de exclamação, indicando que você precisa configurar tais processos. Nesse ponto, configuramos o destino da instalação. Chegamos agora à hora de configurar os usuários do sistema, o usuário root, assim como o usuário que irá fazer uso do sistema, sem poderes administrativos. Vamos agora para a configuração dos usuários do sistema e a senha do administrador. Após inserir as senhas, clique no botão Pronto, como feito nas etapas anteriores. Clique 2 vezes. Ainda é possível nessa etapa configurar, se é possível, o usuário root acessar o sistema remotamente por meio do protocolo SSH. O protocolo SSH é um protocolo de acesso remoto aos sistemas operacionais
Unix, baseado em Unix, como é o caso do Linux, que permite a administração remota do sistema por meio desse protocolo. No caso, o Alma Linux, ele pergunta se você gostaria de permitir que o usuário root faça acesso remoto ao sistema, ou seja, caso você não esteja no seu próprio servidor ou na sua própria máquina e esteja em uma rede diferente da sua rede ou da rede que o servidor está sendo configurado, através do protocolo SSH é possível fazer essa configuração. Como o SSH permite que se tenha acesso ao sistema de maneira remota, é importante deixar ativado apenas se for extremamente necessário. Tendo definido então a senha do usuário root, agora podemos criar um novo usuário. É aquele usuário que fará o login corriqueiramente no sistema. É possível permitir que esse usuário também seja um administrador do sistema. O mesmo se aplica aqui após escolher as opções. Pressione, como sempre, o botão Pronto no canto superior à esquerda, de modo semelhante às etapas anteriores. Bom, tendo concluído todas essas etapas, nesse ponto já não existem pendências e o instalador não detectou nada mais para ser configurado. Basta agora clicar no botão no canto inferior direito, onde está escrito Iniciar a instalação. Nessa fase, o sistema começará a copiar os dados para o disco escolhido. Aqui o sistema está copiando para o disco. O processo não é demorado, dependendo do seu computador e da forma de armazenamento. Em geral, discos de estado sólido, os chamados SSDs, são mais rápidos. Para discos mecânicos, como HDs no padrão IDE ou SATA, isso pode demorar um pouco mais. Não chega a ser nada muito demorado, mas varia de máquina para máquina. Durante a cópia dos arquivos, podemos ver uma barra de progresso indicando o status do processo de instalação. Tendo concluído a cópia dos arquivos, vemos na parte direita inferior da tela um botão com o nome Finalizar a instalação, onde concluímos o processo de instalação do Alma Linux no computador. O Alma Linux, após finalizar a instalação, não reinicia automaticamente, caso você esteja fazendo uso do ambiente live. Por isso, vá até o menu System, Shutdown, e isso irá abrir uma caixa de diálogo, como você pode observar na imagem, perguntando se deseja reiniciar, suspender ou desligar o sistema. Escolha Reiniciar. Após isso, retire a mídia de instalação. O sistema irá reiniciar e você já não necessitará da imagem live, pois o sistema já estará instalado no seu computador. O Alma Linux, após finalizar a instalação e reiniciar o sistema, apresenta ainda uma última tela de configuração com um termo de licenciamento. Clique nessa opção e aceite os termos. O primeiro acesso. Marque a caixa de texto abaixo e clique no botão Pronto no canto superior à esquerda. Feito isso, seu sistema estará pronto para utilização. Veja que após aceitar os termos e clicar no botão, o sistema não apresenta mais nenhuma pendência. A próxima tela trará o sistema pronto para uso. O primeiro acesso com o login através da senha. Aqui temos a tela de login do sistema, onde o usuário que cadastramos anteriormente será apresentado como usuário padrão do sistema. Use a senha cadastrada anteriormente para entrar no sistema. Enquanto inserimos a senha, o sistema por padrão oculta os caracteres, uma medida de segurança, padrão de todos os sistemas atuais. O primeiro acesso e o ambiente de trabalho. Bom, temos agora o Alma Linux instalado e pronto para ser utilizado. O ambiente de trabalho escolhido foi o MAT, mas o Alma Linux traz outros ambientes, como o GNOME, como uma escolha de ambiente gráfico. A escolha da interface gráfica fica a critério do usuário.
O mate é leve e apresenta um bom desempenho. Obrigado por ter assistido o vídeo de instalação do Alma Linux.